Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do módulo 1 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 2. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata do conceito de propriedades parciais e da forma como esses conceitos se relacionam com o potencial químico, já visto em vídeos anteriores. O que nós vamos fazer aqui é dar continuidade ao estudo do comportamento das soluções. Algo que já está sedimentado no nosso conhecimento é o conceito de potencial químico e de como ele representa uma importante propriedade termodinâmica no estudo das soluções. Além disso, algumas perguntas precisam ser respondidas. Por exemplo, se uma substância pura é transformada em uma mistura através da adição de um outro componente, suas propriedades termodinâmicas sofrem algum tipo de alteração? Se sofrem, quais são? Quando isso ocorre? E mais importante, por que isso acontece? Veja só, são muitas perguntas, né? Eu não sei você, mas eu fico bastante curioso e animado com a ideia de entender como esse mecanismo de interação entre substâncias funciona numa mistura. E se você não ficou, eu recomendo que você comece a prestar um pouco mais de atenção sobre esse tema. Lidar com misturas e soluções é uma tarefa comum para o engenheiro químico. E cá entre nós, eu também acho muito legal estudar esse tipo de conceito. Espero conseguir convencer vocês de que isso é legal também de estudar. Bom, pessoal, para que a gente possa responder algumas das questões que foram feitas, a gente vai dar um exemplo para tentar fazer com que isso seja um pouco mais esclarecedor. Nesse exemplo, o que a gente vai fazer é, nós vamos misturar duas substâncias quaisquer, como um gás, ambas inicialmente puras. E a gente vai avaliar o efeito de algumas propriedades depois que essas substâncias forem misturadas. Vamos lá então. Inicialmente eu vou pegar uma substância X num estado de gás, e ele está numa determinada temperatura, ocupa um determinado volume e apresenta em decorrência disso uma pressão Px. Nós vamos misturar esse gás com um outro gás que também está na mesma temperatura, apresenta o mesmo volume, mas se encontra numa outra pressão P0. Bom, se a gente for considerar que são duas substâncias puras, cada uma delas numa temperatura e num volume que são iguais, é justo até a gente dizer que a pressão X ela é maior do que a pressão zero, porque eu tenho muito menos moléculas compondo o meu sistema em P0. Então, a minha pressão Px ela é maior do que a P0. O que a gente vai fazer é executar uma mistura na mesma temperatura, mantendo esse volume constante, e nós gostaríamos de verificar aí o efeito que nós temos nas demais propriedades termodinâmicas. Né? Então, para uma mesma temperatura em um mesmo volume, esse sistema apresenta agora uma pressão M, que é chamada pressão de mistura. Do ponto de vista da pressão, nós já temos uma maneira de entender qual é o valor da pressão final dessa mistura. Isso é feito através da lei de Dalton, onde a pressão é uma soma das pressões parciais dos componentes que formam a solução. Isso você certamente já tem em seu arquivo de memória de outras aplicações que você já utilizou. A pergunta aqui é a seguinte: a gente pode dizer a mesma coisa de propriedades como o volume? Olha, se a gente observar especificamente o desenho, se a gente partir só pelo esquema, eu estou com um volume final da mistura que é absolutamente igual aos volumes iniciais. Isso é muito estranho, né? E como ficou a energia interna? E a entalpia? E a energia livre de Gibbs? E a entropia? Eu só tenho dúvidas, eu não tenho nenhuma certeza. O fato é que, olhando apenas o volume, nós já temos uma ideia de que, diferente da pressão, o volume da mistura aparentemente não é um termo aditivo em relação às suas partes. Ou seja, eu não posso simplesmente somar o volume da substância X, quando ela era pura, com o volume da substância zero, quando ela era pura, e dizer que a soma desses dois volumes é equivalente ao volume final. A mesma coisa pode ser dita de propriedades como energia interna, entalpia, entropia e energia livre de Gibbs. Nenhuma delas é exatamente aditiva. Existem os casos onde, coincidentemente, essa soma traduz o valor da propriedade da mistura? Existem, mas isso é quase uma exceção, não é uma regra. E a regra para se entender como isso funciona ainda não foi definida por nós. A gente não sabe como avaliar essas propriedades da mistura como um todo, porque nós não podemos simplesmente adicioná-las. Agora,
Por que que isso acontece? Se você observar a pressão é uma propriedade intensiva. Ela não depende do tamanho do sistema. Consequentemente, ela não depende do número de mols de um componente ou de outro. Ao contrário, o volume, energia interna, energia livre de Gibbs, entalpia e entropia são todas propriedades extensivas. Isso significa que essas propriedades podem ser afetadas pela composição do sistema. Então, a mudança na composição pode fazer com que esse processo não resulte exatamente de uma propriedade da mistura, que seja a soma das suas partes. Um exemplo claro disso, que a gente já tem no nosso arquivo de memória de outras experiências, é a ideia de somar volumes. Se você pegar, por exemplo, 100 ml de água pura, líquida, e misturar com 100 ml de etanol puro, também líquido, na mesma temperatura, pressão, com os mesmos volumes, né? Quando você somar, os volumes não vão ser os mesmos. Você não vai ter 200 ml de mistura. Nesses casos, é bem possível que você tenha algo um pouco menor do que esses 200 ml esperados. Esses efeitos para o engenheiro químico são extremamente importantes e nós precisamos encontrar uma maneira de calculá-los e prevê-los para que todos os projetos envolvendo soluções levem em conta essa característica. Uma coisa que a gente pode fazer para tentar entender melhor como que funciona o comportamento dessas propriedades extensivas é estudar uma solução em particular e verificar como que a adição de um componente a uma mistura que já existe contribui para a propriedade global da mistura. Isso seria mais ou menos o que a gente poderia fazer com a pressão. Como a pressão parcial ela é justamente a contribuição dos conjuntos de moléculas de uma substância para a pressão total, a gente vai, na verdade, fazer uma analogia. Só que a gente já sabe que a pressão não é uma propriedade intensiva, então ela não se afeta, ela não é afetada pela composição do sistema. De outro modo, as propriedades extensivas são afetadas. Então, o que a gente faz? Tentar verificar qual é o efeito que a adição de um componente aqui dentro tem sobre o valor da propriedade global. Nesse caso específico, a gente vai fazer aleatoriamente aqui a adição de mais uma molécula de etanol. E a gente vai verificar como que a mistura inteira se comporta em termos da adição dessa molécula. Eu vou ter um aumento no volume, eu posso ter uma diminuição. O que vai acontecer com a energia interna e a energia livre de Gibbs, etc. Então, o que a gente vai fazer é pegar essa substância que está pura, essa molécula, né, pura, e a gente vai inserir ela no sistema. E a gente vai tentar avaliar qual é o efeito que isso tem sobre as propriedades macroscópicas e a propriedade global da minha mistura. Aí a pergunta é, tem como a gente fazer isso via única e exclusivamente teoria? A gente pode até transformar toda essa discussão que a gente está fazendo nesse slide em uma representação matemática desse fenômeno. Mas na prática, o que a gente precisa fazer é realmente ir para o laboratório e medir uma série de experimentos com as substâncias de interesse e realmente determinar através dessas medidas como que a adição de um componente, como que é a resposta da minha mistura como um todo quando a gente faz isso. E não adianta a gente simplesmente ter uma teoria sem ser capaz de produzir um valor para isso. Então, o que a gente vai fazer é traduzir matematicamente o que a gente acabou de fazer no slide anterior. Você vai observar que a notação matemática não é das mais bonitas, né? Afinal de contas, a gente não gosta muito de derivadas parciais. Mas, de qualquer forma, o que a gente pode avaliar é o seguinte. Se eu fizer, então, a adição de uma molécula de etanol, eu quero verificar o quanto que ela pode alterar tanto positiva quanto negativamente uma propriedade de interesse, pode ser o volume, entropia, energia livre de Gibbs, qualquer coisa, e num processo que tem que obrigatoriamente ocorrer numa temperatura, numa pressão e numa composição dos demais formadores da solução que seja constante, ou seja, você não vai adicionar um monte de substância ali de uma vez, você vai adicionar uma só, e o número de mols das demais fica consequentemente constante. Essa relação, ela nos dá uma propriedade muito importante na termodinâmica, que tem um nome chamado de propriedade parcial molar. Eu não sei se você já reparou muito bem nessa expressão matemática, mas ela parece bastante semelhante a algo que a gente já viu em algum lugar. Não sei se você conseguiu notar isso.
Daqui a pouco a gente descobre de onde que essa semelhança vem. O fato é que propriedades parciais, elas podem ser ou molares ou específicas, né? Molar se ela for por número de mols, e específica se ela for por quilograma, né? Por unidade de massa. Mas em termodinâmica a gente tende a utilizar, é mais interessante para nós fazer uso desse conceito em termos molares. Então, em muitos livros você vai ver como propriedades parciais molares. E o que isso significa? O significado dessa expressão matemática é exatamente o que nós vimos no slide anterior. Você já tem uma solução constituída e você quer avaliar o efeito na propriedade final da adição de um componente. Isso é muito parecido com o conceito de pressão parcial. Mas, rigorosamente falando, eu jamais poderia dizer que existe a propriedade pressão parcial molar, porque a minha pressão é uma propriedade intensiva e, consequentemente, não se afeta pela composição. Nesse caso aqui, a gente tem uma variável de resposta, que é a minha propriedade, né, calculada, para as condições que eu quiser, seja entalpia parcial molar, volume parcial molar, entropia parcial molar, não importa qual, para o meu sistema. Uma propriedade parcial molar é mais interessante do que as demais para nós engenheiros. É justamente a energia livre de Gibbs parcial molar. Ela é uma relação entre as variações da energia livre de Gibbs na mistura como um todo em relação ao número de mols, e esta derivada parcial, se você se recorda do vídeo anterior, ela é o potencial químico. Você fala assim, mas as demais propriedades aqui parciais molares, elas são potenciais químicos também? Não, pessoal. A única que recebe um nome adicional aqui é a energia livre de Gibbs mesmo. As demais, elas são apenas e tão somente entalpia parcial molar da espécie I. No caso do exemplo anterior do etanol, né? A gente tem aí volume parcial molar do etanol, entropia parcial molar do etanol e energia livre de Gibbs parcial molar do etanol também. Como que eu faço para determinar essas benditas propriedades? Laboratório, pessoal. Não tem outra opção. A gente não tem como fazer esses cálculos dessas propriedades sem ter algum subsídio das variações da composição no valor total da minha mistura. Isso é ao mesmo tempo uma vantagem e ao mesmo tempo uma desvantagem. Em termodinâmica e em engenharia de um modo geral, sempre que a gente tem a possibilidade de obter uma relação matemática que descreva uma propriedade, ela é melhor. Mas nesse caso não tem o que fazer, a gente precisa eventualmente ir para o laboratório. Mas eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Por mais que a gente seja obrigado a ver todas as etapas, né, do processo de teoria de soluções e teoria de misturas, no fim, lá no frigir dos ovos, quando a gente chegar no fim de toda a teoria, a gente vai observar que, na verdade, a utilização de propriedades parciais molares por nós, ela vai servir apenas como uma ponte entre o princípio da teoria e a aplicação prática. Quando a gente for realmente aplicar isso daqui, nós não vamos mais utilizar a propriedade dessa forma como está aqui. A gente vai utilizá-la de uma maneira muito mais aplicada, de uma forma muito mais eficiente. Então, isso aqui é apenas um conceito intermediário antes da gente chegar realmente no conceito final e, consequentemente, poder aplicar ele em problemas de termodinâmica de uma maneira muito mais clara e objetiva. Partindo dessa definição, além da própria dedução do que é uma propriedade parcial molar, nós podemos estabelecer com as relações matemáticas que nós já conhecemos alguns formalismos bastante interessantes para aplicação na prática do engenheiro químico, né? Por exemplo, uma das relações mais interessantes que a gente pode descobrir é a relação da soma, né? É possível demonstrar matematicamente que a propriedade da solução como um todo, ela é uma soma da propriedade parcial molar de uma substância multiplicado pela sua fração molar. Ou, se você preferir a expressão aberta, ainda temos aqui um número de mols. Isso aqui é muito interessante porque nós somos capazes de demonstrar com facilidade que aqui nós temos a adição das propriedades, mas ela não é exatamente em relação às partes, como nós vimos antes. Ela é ponderada pela fração mássica, tá vendo? Se isso daqui fosse o caso das pressões parciais, a gente sabe que a pressão parcial do sistema ela é a soma das pressões parciais. No caso aqui, eu tenho a propriedade parcial
E para obter o valor da mistura total, eu ainda preciso multiplicar pela fração. Veja, isso não acontece no caso da pressão. Então, isso aqui é uma característica das propriedades extensivas. Eu deixei aqui um questionamento sobre a necessidade da gente conhecer o formalismo matemático que levou a deduzir essas expressões. Pessoal, ele nem é um formalismo matemático tão complicado. Deduzir essas expressões é relativamente simples, mas é algo que ocuparia algum tempo, requer única e exclusivamente esforço matemático e não há nenhuma teoria termodinâmica envolvida, e a nossa bibliografia traz essa dedução passo a passo para aqueles que estiverem interessados em verificar a origem e o fim dessa dedução. Além dessas duas equações, a gente ainda tem uma outra equação adicional, também genérica para qualquer propriedade de interesse, escrita em termos da fração, ou seja, se você observar os números de mols já desapareceram de dentro das derivadas parciais, e ela é especialmente útil porque ela permite a avaliação de um termo de variação de uma propriedade parcial molar, que também pode ser interessante dependendo da aplicação. Essa equação tem um nome especial. Ela é chamada de equação de Gibbs-Duhem, e ela é muito importante para a engenharia química, principalmente em processos que ocorrem a pressão e temperatura constante, porque nesses casos as minhas derivadas desaparecem, né? dp é zero e dt é zero, porque eu não tenho variação de nenhuma das duas coisas. Esse sinal aqui também desaparece, porque ele está com uma igualdade de zero, ele some daqui. E a gente passa a ter essa expressão aí, que é uma simplificação da equação de Gibbs-Duhem. Assim, qual é a importância disso daqui? Por que a gente faz coisas a pressão e temperatura constantes? Pessoal, ainda que a gente ainda não tenha visto, algumas das aplicações mais legais da engenharia química acontecem a pressão e temperatura constante, como, por exemplo, equilíbrio de fases, ou mesmo reações químicas. Dito isso, como que a gente faz para calcular propriedades parciais molares? Bom, a gente já discutiu antes que essas propriedades elas precisam ser medidas experimentalmente, não tem jeito. Ou você mesmo faz essas medidas, ou obtém esses valores através de bases de dados online, livros ou manuais de engenharia. Uma coisa interessante também é que a gente não precisa fazer dados experimentais para uma série gigantesca de soluções. Imagine, se soluções compostas por 2, 3, 4 componentes, nós teríamos que passar muito tempo no laboratório. Então, existe uma técnica que permite a aquisição dessas propriedades para soluções binárias, que são soluções compostas por dois componentes, e nós somos capazes de utilizar essas informações para binários nos casos em que a gente tem soluções compostas por mais de dois componentes. Isso é uma técnica que nós vamos ver no futuro. Por enquanto, a gente vai ficar com um exemplo aqui do cálculo da entalpia de solução para uma mistura binária qualquer, uma mistura binária genérica. É importante destacar que esse tipo de gráfico, quando a gente tem representado uma propriedade de mistura em termos de um binário, por mais que aqui esteja representado apenas em termos da fração molar da substância 1, é como se a gente tivesse, na verdade, as duas representadas, porque elas são complementares, a fração molar da substância 1 e da 2. Então, quando eu tenho x1 igual a 1, ou seja, a substância 1 pura, é o equivalente a dizer que x2 é igual a zero, ou seja, a minha substância 2 está ausente. A mesma coisa pode ser dita do ponto zero. Quando x1 é igual a zero, é o equivalente a dizer que a minha substância 2 ela está em 100% de concentração. Eu teria os extremos puros. Então, o que é feito em laboratório? Mede-se o valor de H através de equipamentos adequados, é feito isso de uma maneira controlada, para várias concentrações e cria-se uma relação matemática aqui mostrada, né, aqui exemplificada por essa curva, que é medida experimentalmente. Mas veja, o que eu tenho aqui é apenas a medida da propriedade da mistura. Ela ainda não é a minha propriedade parcial de interesse. Como que eu faço isso? Se você se recordar um pouco do slide passado, nós temos uma série de relações matemáticas que permitem o cálculo de propriedades parciais de interesse, seja a equação de Gibbs-Duhem, a regra da soma ou uma combinação de ambas. O que nós fazemos aqui é justamente isso. Uma vez que nós temos uma representação matemática aqui de uma curva em função de x1 e, consequentemente, de x2, nós somos capazes de relacionar essas propriedades e obter uma relação matemática capaz de nos descrever o comportamento da minha propriedade parcial molar.
Isso aqui é obtido através da equação de Gibbs-Duhem e da regra da soma. Como que a gente faz isso? Conhecendo a expressão dessa curva em azul aqui, ó, né, que eu estou no gráfico, nós utilizamos um software para obter uma expressão que seja escrita em termos de x1 e de x2, ou só de x1 ou só de x2. Tanto faz. Uma vez tendo essa expressão matemática, ela pode ser diferenciada, ela pode ser derivada de acordo com essa expressão aqui, ó. Então, eu tenho a expressão matemática para uma propriedade de interesse, nesse caso aqui é a entalpia. Eu tenho como obter a derivada. Ela está multiplicada pela fração molar x2. Se você não quiser, pode escrever isso aqui em termos de 1 menos x1, também é possível. E você gera com isso uma nova função matemática, uma nova relação, que te descreve o valor da propriedade parcial molar nessas condições. Ela fica então representada dessa forma, né, por essa curva laranja aqui. Essa é a entalpia parcial molar representada para a substância 1. Nós podemos fazer a mesma coisa para a substância 2. E aí, a propriedade parcial molar da substância 2 vai ser representada também por uma relação matemática, que pode ser, nesse caso, calculada. A gente obtém através de uma relação matemática. Essas duas propriedades, né, esses dois conjuntos de propriedades, tanto para a substância 1 quanto para a substância 2, além de dar o valor da propriedade parcial molar que a gente tanto precisa, basta substituir um valor de x qualquer e a gente consegue fazer a leitura à esquerda da entalpia parcial molar nos gráficos correspondentes, né? Seja aqui entalpia parcial molar para a substância 2, que seria essa curva, e entalpia parcial molar para a substância 1. A gente ainda pode avaliar os extremos dessas duas propriedades, elas dão informações super interessantes para nós. Veja, por exemplo, quando a gente faz o limite de x tendendo a 1 para uma propriedade qualquer, no caso x1, no caso da entalpia, esse limite é idêntico para as duas curvas. O que significa isso? Tanto faz eu ter uma condição aqui de parcial molar, ou tanto faz, né, eu ter a propriedade de mistura como um todo, quando x tende a 1, quando a minha fração molar tende a 1 para a substância analisada, eu chego aqui no canto, num mesmo ponto, os valores são iguais, e eu atinjo a propriedade da substância pura. Isso faz todo sentido, uma vez que quanto mais eu caminho nessa direção aqui, né, em relação à substância 1, eu vou ficando cada vez mais concentrado, até não ter mais a substância 2, eu tenho a substância 1 puro, que é o extremo dessa escala aqui, né? O contrário também é válido, né? Quanto mais eu caminho ao contrário aqui, ó, eu caminho na direção de x1 é igual a zero, é o mesmo que dizer que nessa ponta aqui eu tenho x2, ficou lindo isso daí, né? x2 igual a 1, nesse extremo do meu gráfico. Então, eu posso avaliar tanto as condições da minha propriedade pura num ponto quanto no outro, né? Então, eu tenho a entalpia do puro quando x1 é igual a 1 no gráfico de propriedades da substância 1, né? No caso da curva laranja, ela representa H1 barrado. H1 barrado, quando x1 tende a 1, vira a entalpia da substância pura. No caso da curva cinza, ela representa H2 barrado. Por isso que o H2 está indicado na posição de x1 é igual a zero, porque na verdade é como dizer que x2 é igual a 1. Parece um pouco confuso, logo no começo, você olhar que tem na verdade duas escalas, né? Uma que vai de 0 até 1 e outra que vai de 1 até 0, respectivamente para x1 e para x2. Mas com alguma prática, você consegue achar esses termos com mais facilidade. Você deve até se perguntar, nossa, esse H2 não deveria estar embaixo, na curva laranja? Não, pessoal. Na curva laranja nós temos uma outra propriedade, que é a propriedade quando x1 tende a zero, na curva de propriedade parcial molar da substância 1. Nesse caso, a gente tem uma condição especial chamada propriedade parcial molar em diluição infinita. Ou seja, a substância 1 está tão diluída próximo ali do zero, próximo dessa região aqui, ó, que ela está quase deixando de existir. São algumas poucas moléculas que estão ali dentro ainda, quando o x1 tende a zero, né? São poucas moléculas da substância 1, e elas quase não conseguem enxergar mais moléculas iguais a si mesmas. Elas estão rodeadas de moléculas que são diferentes de si. Então,
Tanto nesse extremo quanto nesse aqui, né? É claro, a gente avalia nesse extremo, mas precisa lembrar que a minha propriedade é lida sempre no eixo oposto aqui, né? A gente faz a leitura aqui sempre. Nesses dois casos, a gente tem a entalpia parcial molar em diluição infinita, tanto para a substância 1 quanto para a substância 2. Eu sei que é muita informação de uma vez só, não só relações matemáticas que são estranhas e novas para nós, como dados experimentais que de repente geram modelos matemáticos, é muita informação. Eu sei. Peço que vocês se acalmem. A gente vai fazer alguns exercícios, inclusive, em relação à análise dessas propriedades, e com isso vai ganhar mais familiaridade. Embora, num primeiro momento, pareça que seja muita informação de uma vez só. Mas eu garanto que a gente vai chegar num ponto em que vocês não vão achar isso tudo tão complicado assim. É mais uma questão de conviver com essa nomenclatura e com os dados que são fornecidos para você, do que necessariamente ficar apavorado com um monte de novidades de uma vez. Posso garantir, ok? Aqui estão as nossas bibliografias para esse vídeo. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa oportunidade de aprendizado. Anotem suas dúvidas, verifiquem se há alguma lacuna que ficou incompreensível para você. Entrem em contato comigo para que a gente possa sanar isso o quanto antes. E eu desejo a vocês um ótimo aprendizado e até o próximo vídeo.